E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa 22ª aula do curso de Bioquímica, ainda falando de lipídios, vamos falar bem rapidamente dos esteróides e seus derivados. Uma aula bem simplesinha, bem rapidinha aqui, só para a gente mostrar um pouco das suas estruturas, até mesmo porque as funções dos esteróides são as mais diversas. A gente discute bastante isso na parte de fisiologia endócrina, quando nós vamos ver a sinalização, por exemplo, de testosterona, progesterona e outros hormônios esteroidais. Então, algumas funções importantes dos esteroides a gente vê em outros cursos. Aqui a gente vai dar uma olhada mais no tocante à parte química destes componentes. Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar a química geral destes componentes, né? O que é o componente central e geral de todos os demais esteroides. Mostrar a estrutura química de alguns derivados que são importantes e que a gente vai ver aí tanto no curso de Fisiologia como no curso de Biologia Celular. E mostrar algumas funções biológicas resumidas, apenas para a gente ter noção do que eles fazem no nosso organismo, beleza? Então vamos começar aqui evidenciando o esterol, a estrutura geral, que são lipídios constituídos por 4 anéis de carbono fortemente unidos e com uma hidroxila em C3. Então, é uma estrutura bem rígida, quase que plana, totalmente unida, e nós temos a posição de uma hidroxila no carbono 3 dessa estrutura. Falando assim fica difícil de ver, então vamos mostrar aqui a figura geral dos esteróides. Então, isso que você está observando é a figura geral dos esteróides. Todos os esteróides possuem este anel aí, complexo, com 4 membros, que é o núcleo esteroide. Ele é muito apolar devido às ligações carbono e hidrogênio. Então, de todos os lipídios, os esteroides são os que são mais apolares de todos. E, como eu falei, estes 4 anéis aí que compõem os esteróides do nosso organismo, de organismos de outros animais, ele tem um nome complexo, grandão, que é o ciclopentano peridrofenantreno. Então, essa estrutura aqui é a estrutura geral de todos os esteroides que a gente estuda. Nesse caso aqui, por nós termos essa hidroxila, a única porção deste anel esteroide aqui é polar. Mas essa polaridade ela é muito pequena, o que confere um coeficiente de solubilização óleo em água extremamente baixo dos esteroides. E aí nós temos o radical, onde nós podemos alterar os grupamentos químicos que se ligam a este núcleo esteroide para gerar diferentes tipos de esteroides, sejam eles o colesterol, sejam eles outros hormônios, beleza? Agora, no tocante aos derivados, né? A partir da modificação em R2, que é o radical que eu mostrei para vocês, e na hidroxila, existem algumas outras ocasiões que nós modificamos algumas regiões do anel, mas isso daí não é muito comum, mas pode acontecer. Pode-se gerar diversos tipos de esteroides, com propriedades e funções distintas, que é aquilo que a gente estuda na fisiologia endócrina e alguns processos de sinalização na biologia molecular. Então vamos dar alguns exemplos aqui dos esteroides que nós comumente observamos aí nos sistemas vivos. Nos mamíferos, no geral, nós temos aí esses esteroides aí. Você vê que a estrutura química deles é muito parecida. Todos eles compartilham aqui o ciclopentano peridrofenantreno, certo? Só a vitamina D que você tem uma clivagem aqui no segundo anel, certo? Mas basicamente essa é a estrutura geral de todos os esteroides aí, a maior parte deles, né? Uma fração grande aqui. Existem muitos outros também, mas nós temos uma fração aqui dos esteroides que compõem aí os esteroides do nosso organismo. E, obviamente, quando a gente estuda a fundo isso daí, nós verificamos que todos os outros demais esteroides que nós temos aí, todos eles são obtidos a partir do colesterol, que é o precursor inicial aqui para produzir os demais esteroides, né? Sejam eles hormônios esteroidais, sejam eles corticoides, por exemplo, aqui no caso da cortisona. A vitamina D também é um derivado de esteroide, a gente vai falar um pouquinho mais da vitamina D na aula de vitaminas lipossolúveis, beleza? Agora, no tocante das funções biológicas, a gente pode fazer uma breve divisão, né? 3 divisões específicas na qual os esteroides são capazes de atuar aí de funções biológicas distintas. Por exemplo, aumentar a rigidez da membrana. Isso é quase que uma característica específica do colesterol em si. Ele serve de precursor para a síntese de outros esteroides, mas ele tem uma função primordial, que é se encaixar nas membranas biológicas e diminuir a sua fluidez. Dessa forma, diminuindo a sua fluidez, ele diminui também o trânsito das moléculas que vão passar através das membranas. Obviamente, você tem que ter um deslocamento ali
nos espaços dos lipídios que compõem a membrana para uma molécula apolar passar. Quanto mais rígida fica, mais a dificuldade dessas moléculas transitarem através das membranas. Tem também a parte de sinalização hormonal, que são todos os hormônios esteroides que a gente observa. Então, progesterona, testosterona, cortisol, aldosterona, enfim, são sinalizadores hormonais que vão desempenhar diversos efeitos no nosso organismo. Isso a gente vê com mais detalhes em outras aulas. Como também a gente tem a parte de emulsificação de lipídios, que são os ácidos biliares que vão promover esse efeito. A síntese dos ácidos biliares usa o colesterol como agente primordial para fazer a emulsão dos lipídios que vêm da dieta, para nós conseguirmos absorver eles com mais quantidade e mais qualidade. Então, por exemplo, alguns ácidos biliares que nós temos, como por exemplo o ácido taurocólico, o ursodeoxicólico, são derivados lipídicos que são produzidos no fígado, são transportados até a vesícula biliar e são secretados no trato gastrointestinal para que eles possam emulsificar a gordura para a gente conseguir absorver com mais qualidade aí esses lipídios. Então essas são as três funções gerais aí que a gente observa aí dos esteróides do nosso organismo e, obviamente, como eu falei, as funções mais específicas e direcionadas desses agentes aí a gente vê em cursos de biologia celular e fisiologia, beleza? Então é isso aí, foi essa referência que eu utilizei para essa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula curtinha. Se vocês gostaram, peço que dêem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá no grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.